Oi, pessoal, bem-vindo ao curso de Psicologia aplicada ao cuidado, à saúde, né? Eu sou a professora Miriam e vou estar com vocês esse semestre. Então, vamos lá, nossa primeira aula, né, começou nessa semana. O tema que a gente vai estudar, né, eu pensei em fazer uma aula, assim, bem voltada para a enfermagem, com conhecimento de psicologia bem prático, que vai ajudar vocês no dia a dia da profissão. Então, ao longo do tempo, nós vamos estudando os temas da psicologia, mas muito assim de forma prática, do jeito que, ao encontrar com o paciente, ao escolher uma área de atuação, vocês possam usar, né, todo o conhecimento que vocês tiveram durante o semestre e aplicá-lo, né, no dia a dia do trabalho de vocês. Espero ajudar bastante porque a psicologia, ela vai ajudar vocês a entender um pouco do comportamento, das reações, das atitudes dos pacientes, dos familiares, dos colegas de trabalho, da cultura organizacional, do ambiente que vocês vão trabalhar e dos locais que vocês escolherem como hora de atuação. Então, vai ser bastante aproveitoso esse momento que nós vamos passar junto e vocês entenderem um pouco do comportamento humano, entender um pouco de como as pessoas reagem frente ao adoecimento, às situações de adoecimento e poder lidar melhor com isso e sair melhor de situações provocadas por essas formas de comportar diante desses momentos de vida, né? Seja para o paciente, seja para o familiar. Então, nessa aula, né, qual que é o objetivo? Identificar os aspectos psicológicos e afetivos relacionados ao paciente e à família no cuidados em saúde. O sofrimento psíquico e os aspectos psicológicos associados ao processo de adoecer, dor, morte e perda. E discussão dos aspectos psicológicos na relação profissional de enfermagem com o paciente, com a família do paciente, com a equipe multi-interdisciplinar de saúde, nos vários contextos de cuidado, domiciliar, ambulatorial, hospitalar, das organopatologias e as psicopatologias. Então, isso aí vai ser o nosso objetivo do curso todo, tá? De acordo com a OMS, as principais causas de morte nos países desenvolvidos estão relacionadas às enfermidades cardíacas, diabetes, acidentes vasculares cerebrais e câncer. E aí foi feito um estudo, né, prevendo que em 2030 as doenças não transmissíveis sejam responsáveis por 75% das mortes, entre elas o câncer, que aumentará 7,4 milhões de óbitos em 2004 para 11,8 milhões em 2030. Olha aí a desproporção. Essas enfermidades estão relacionadas com o nosso estilo de vida, com os nossos hábitos, com os nossos comportamentos, ou seja, os nossos hábitos alimentares, uso de fumo, cigarro, ingestão de bebidas alcoólicas, sedentarismo, estresse e alienação social, né, são os causadores desse aumento exponencial dos óbitos, né, com essa expectativa para 2030. Então, a gente tem que ter bastante cuidado e, como profissionais de saúde, nós vamos estar envolvidos nisso aí, né? Porque esses pacientes vão ser nossos pacientes. Eles vão estar lá. As famílias também vão estar lá. Seja qualquer área nossa de atuação. Seja no hospital, no posto de saúde, no PSF, no SAMU, nos cuidados domiciliares, nos asilos, nas creches, nas empresas, né? São áreas que vocês podem explorar, podem trabalhar, mas vão lidar com a morte, vão lidar com a doença, vão lidar com acidentes, que essa é a profissão que vocês escolheram, né, gente? E aí, como é que era? Vocês já devem ter estudado isso, né, em outras disciplinas aí, introdução à enfermagem, né? Mas só para a gente relembrar, né, como é que era antes? Existia o modelo biomédico. Ele foi estruturado
no século XIX, influenciado pelo paradigma cartesiano. O que é o paradigma cartesiano? Ele determina a doença, ponto final. O paradigma cartesiano, ele considera tudo numa linha reta. O que significa isso? A pessoa tem uma doença, tem um órgão doente e tem uma cura, um tratamento. Ele desconsidera completamente o sujeito em si, né? Tanto é que o modelo hospitalar antigo, as pessoas eram, vocês já devem ter escutado, né, que os pacientes eram tratados como pacientes, como indigentes, quando eles não tinham condição de pagar. Com NP, aqui Itaúna se chamava o paciente que não tinha condição de pagar de NP, não pagante. Ele era atendido pelo SUS, mas era considerado que ele não pagava. Então o tratamento era, vamos dizer a verdade, né? Era bem tocado. E as pessoas eram chamadas pelo nome da doença, a pneumonia do 29, né? O que significa isso? O paciente que está no leito 29, ele tem um quadro de pneumonia. A tuberculose do 35, a febre do 28, né? Então, assim, não existia um ser humano, existia uma doença para ser tratada. Isso aí não era só no hospital não, tá, gente? Nos consultórios médicos, os pacientes também eram tratados assim, não como sujeitos, não como uma pessoa que tem uma história, que tem uma cultura, que tem um sofrimento, que tem uma forma de sentir e de vivenciar aquela doença. Então, ele aí, olha para vocês verem a explicação, né? Ele reduz, né, o paradigma cartesiano, ele reduz o processo saúde e doença apenas aos aspectos e variáveis biológicas e somáticas. O que significa isso? Aparece um sintoma somático, né? Por exemplo, uma febre, uma urticária, uma dor no estômago, uma dor no rim. E o que acontece com aquele órgão que está sofrido, que está doente. Então, o sistema cartesiano é isso, enxerga apenas a doença, né? E outra coisa, olha outra explicação. Ele considera o paradigma cartesiano que toda doença é causada por um patógeno. Então, ele desconsidera, né, efetivamente que existe aspectos psicológicos, culturais, né, de cada pessoa influenciando no adoecer, que é apenas um vírus, uma bactéria, uma infecção que causa a doença. Então era assim que a doença, que o paciente que procurava o sistema de saúde era visto. O modelo biomédico é um modelo vigente de atuação na saúde e é regido por variáveis biológicas que analisam o corpo como uma máquina, através da relação causa e efeito. O que significa isso? O corpo é uma máquina que tem que estar completamente bom e funcionante, né? Quando ele, vamos dizer assim, ele para por algum motivo, é porque ele está doente. Tem um agente patógeno aí, que é a relação de causa e efeito. Então, ele tem que funcionar bem, ele está em estado normal de saúde, e aí vem um agente patógeno que atrapalha esse funcionamento e aí deixa ele sem funcionar, que seria a doença. Então, saúde e doença. Eu estou saudável, eu estou doente. Se eu estou doente, é porque tem um agente patógeno que vem enfermizar o meu corpo, né? E aí desconsidera ou minimiza os aspectos sociais, psicológicos, ou seja, desconsidera as dimensões humanas da doença. Miriam, o que é os aspectos sociais? Saneamento básico, rede de água e esgoto, água tratada, né, rua calçada ou asfaltada, moradia em condições
dignas de vida. Se a gente for pegar a pirâmide de Maslow, a gente vai ver, a pirâmide de Maslow é um estudioso da psicologia que desenvolveu o estudo, né, em forma de pirâmide, para ficar mais didático. Ele colocou, né, nessa pirâmide, mais para frente eu vou estar falando dela, tá, gente? É só para dar uma ilustrada. Mas ele colocou lá embaixo, na base da pirâmide, que as condições de sobrevivência, que é alimentação, moradia, alimentação e moradia principalmente, são a base da pirâmide. Então, desconsiderar que a falta de saneamento básico, a falta de água tratada, né, não causa o adoecimento, né, é olhar a doença, a saúde, com o olhar do paradigma cartesiano. Desconsiderar os aspectos psicológicos, né, as depressões, as tristezas, as dificuldades de lidar com a luta do dia a dia, né, que entristece, a dificuldade de lidar com as frustrações, os traumas, os medos, as angústias, o sofrimento psíquico como causa do adoecimento, né, é também limitar o corpo, né, a saúde, o processo saúde e doença ao paradigma cartesiano. Então, como que hoje a OMS vê a definição de saúde? A definição de saúde hoje pela OMS, ela abrange, né, o homem integralmente, em todos os seus aspectos envolvidos nas suas dimensões, ou seja, os aspectos físicos, psíquicos, sociais, históricos e hoje, né, mais na atualidade, a espiritualidade. Depois nós vamos falar sobre isso, tá? Então, é caracterizado por diagnóstico que determina um modo de tratamento monopolizado pelo médico, no qual se privilegia a doença e não o doente. Então, isso aí, né? O modelo cartesiano, né, imperando até hoje. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês vão ao médico, vocês sentam atrás, o médico senta na frente da mesa dele, você senta de frente para ele, com uma mesa separando, você chega lá e fala, doutor, eu sinto, eu estou com todos esses sintomas, isto, aquilo e aquilo outro. Ele passa uma medicação, deixa essa medicação agir e pede para você fazer um retorno. Mas hoje, né, tem mudado muito. Vários médicos, inclusive eu conheço vários, né, que estão muito preocupados com esses aspectos, né, com o ser humano que está envolvido num processo de adoecimento, né, e eles têm olhado com um olhar diferente, um olhar onde vê as relações, as frustrações, os medos, a questão da condição social, a questão da moradia, o local que mora, as condições de saneamento básico, a epidemiologia do lugar, né? Então, assim, tem mudado, ainda bem, né? A saúde, o conceito de saúde foi ampliado, as formações dos profissionais têm mudado bastante e têm quebrado esse paradigma. E aí, considerando essa dimensão humana da doença, o paciente deixa de ser olhado como uma doença em si, mas como um ser humano que tem que lidar com o sofrimento por causa dessa doença, como ele percebe essa doença e como ele leva esse tratamento, de acordo com a sua história, de acordo com a sua cultura e de acordo com as suas crenças. A mudança de paradigma, então, nas ciências da saúde, critica esse modelo biomédico, né? Já está tendo várias mudanças, ainda bem. As enfermidades não são mais provocadas por agentes patógenos, são multicausais. A identificação dos múltiplos fatores que estão relacionados ao processo saúde e doença determina a forma com que ele vai ser conduzido, o tratamento, e encaminhado para a equipe multiprofissional, né? A multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade em saúde. Tem sido uma coisa
objeto de estudo, objeto de aplicação, né? Inclusive na nova gestão do SUS se fala muito disso, em multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. O que é multidisciplinaridade? Multidisciplinaridade é quando são vários profissionais trabalhando, cada um cuidando do seu paciente. E a inter? É quando esses profissionais se reúnem para cuidar do paciente e eles discutem os casos e trocam informações de acordo com o seu campo de conhecimento. E a trans? A trans é uma coisa assim sonhada por todos. A transdisciplinariedade é quando todos os profissionais se tornam um só, cada um no seu campo de conhecimento, mas eles discutem e não existe aquela coisa, o paciente é meu ou é seu. Nós estamos ali para servir ao ser humano. E a consideração da perspectiva biopsicossocial e ecológica e espiritual do ser humano, é o que eu falei no slide passado. Né? E aí, dentro dessa mudança de paradigma, qual que é o papel da psicologia no cuidado, nas intervenções com o paciente? Né? Então, a psicologia vai estudar o ser humano, mas na área da saúde, o ser humano que está por trás de uma enfermidade, ou seja, aquela mudança de paradigma lá desse conceito biomédico de saúde, né? A psicologia vem muito quebrar esse paradigma, porque ela vem resgatar o ser humano, aquela pessoa que está por trás da doença dela. Então a psicologia vai resgatar a cultura, a história, a crença, vai abrir uma escuta diferente para o paciente que está ali sofrendo com uma enfermidade, como ele considera aquela enfermidade, no que ele acredita do estar doente, do que ele sabe, o que ele tem de conhecimento da doença dele, do adoecimento, do tratamento e como que ele compreende isso. Para dar um exemplo para vocês, né, quando eles solicitam uma intervenção num paciente, a primeira coisa que eu pergunto é: por que você está internado aqui no hospital? Aí você vai falar: nossa, que pergunta idiota. Mas ela não é não, ela é a mais importante de todas, sabe por quê? Quando você pergunta para a pessoa por que ela está internada no hospital, você vai escutar dela mesma o que ela está pensando dessa doença dela, o que ela está considerando e quais são os medos que ela tem e o grau de conhecimento que ela tem a respeito. Por que isso é importante? Porque se ela sabe da doença dela, se ela está bem esclarecida, ela tem condições de aceitar melhor o tratamento, ser menos resistente ao trabalho da equipe de enfermagem, aderir mais ao tratamento, né? E buscar a sua própria melhora. Quando ela está ali, à nossa mercê, que ela não sabe nada, simplesmente nós vamos dando remédio, traz um comprimido de hora em hora, o médico chega, examina, não fala nada, a equipe de enfermagem só vai lá e faz os cuidados, e ela está ali. E eu já me deparei com pacientes que não sabiam por que eles estavam internados. Eles respondiam assim: ah não, eu passei mal, o médico me internou, mas ele não falou nada para mim até agora. Como é que essa pessoa vai aderir a um tratamento e vai ajudar na sua melhora? Porque ela vai estar ali, internada, ela passou mal, então ela espera sair depressa, com o tempo ela vai ficando irritada, a hospitalização, depois eu vou falar mais nisso, né? A questão psíquica na hospitalização, ela fica mais nervosa, ela fica mais alterada, ela desconta no corpo de enfermagem, ela começa a fazer intrigas, né? Começa a ter preferências e preterir determinados profissionais. E aí complica tudo. Então é muito importante a pessoa saber, estar esclarecida do que está acontecendo com ela. Agora, tem situações, né, que quando a gente faz essa pergunta, ela é muito delicada, porque não é de determinados profissionais a função de dar diagnóstico. Por exemplo, um psicólogo não pode dar um diagnóstico, uma enfermagem não pode dar um diagnóstico, uma fisioterapia não pode dar um diagnóstico, ou seja, o médico é o profissional apto legalmente para dar um diagnóstico. Então, se
ao deparar com essa pergunta, por que você está internado? E o paciente fala, eu não sei, não somos nós, a psicologia, não somos nós, a enfermagem, é que vamos dar esse diagnóstico, né? O que a gente pode fazer então nesse caso? Conversar com o médico que cuida do paciente e pedir para ele esclarecer melhor, ou pedir para ele esclarecer o que está acontecendo, que a pessoa não está sabendo por que ela está internada. O médico vai, clareia para a pessoa e o papel do psicólogo nessa hora é lidar com a angústia, com a frustração e ficar ali do lado. E qual que é o papel da enfermagem nesse momento? Acolher. Né? A enfermagem não tem que falar nada, simplesmente acolher. E aí, né, uma coisa muito importante, eu sempre falo para os alunos, quando vocês chegarem com paciente novo, sempre se apresentam. Eu sou a Miriam, eu vou cuidar de você hoje, eu sou técnica de enfermagem, eu vou estar aqui ao seu lado o dia todo. E quando for medicar o paciente ou for fazer os cuidados, converse com o paciente e fale para ele, olha, eu estou trazendo essa medicação, o senhor vai tomar esse remédio. A senhora agora vai tomar um banho, nós vamos tirar a roupa, sempre explicar, né? Não é só chegar lá, agora está na hora do banho, e vai lá e tira a roupa da pessoa, né? Tem pessoas mais velhas, até algumas pessoas mais novas, são mais tímidas, né? Elas têm vergonha de ficar nu para tomar um banho, de ser trocada, de colocar fralda, de passar uma sonda. Outro dia eu escutei de um paciente assim, eu estou fazendo um tratamento. Ele era um tratamento urológico. E ele falou que ele, se pudesse, ele nunca faria esse tratamento. O rapaz deve ter menos de 40 anos. Ele falou que essa é a situação mais vexatória da vida dele, porque ele tem que tirar a calça, ficar com os órgãos genitais dele expostos, né? E a equipe que está cuidando dele no tratamento tem que ficar tocando no órgão dele, né? No pênis dele e nos testículos. E ele falou que morre de vergonha, que ele sai de lá muito tenso, nervoso, com dor de cabeça e tem vontade de não fazer mais esse tratamento. Então, quanto mais delicados a gente for, quanto mais empáticos a equipe for, mais tranquila a pessoa fica e mais à vontade. E eu acho que esse é o objetivo dos cuidados, né, gente? O que a psicologia, então, estuda? Né? Eu achei essa foto aqui, que eu coloquei para ilustrar, bem proposital, que a psicologia vai estudar a subjetividade, né? E o que ela modela o comportamento. E aí, o que é a subjetividade? A gente está dividido entre o coração e a razão, né? O cérebro e o coração, que bombeia sangue para o nosso corpo. E o que será que impera mais na hora de um adoecimento? É a razão ou a emoção? É o cérebro ou o coração? Então, a subjetividade é um conjunto de características de um sujeito. Aquilo que ele é, pessoal, individual e singular. É a nossa vida interior. É o mundo de ideias, significados e emoções, construídos internamente pelo sujeito a partir de suas relações sociais, de sua experiência e história de vida e de sua constituição biológica. Então, se uma pessoa, se o individual, o singular, o pessoal, ele é construído a partir das relações, das experiências, da história e da constituição biológica, como que a doença pode ser tratada no modelo cartesiano? Como desconsiderar um ser humano por trás de uma doença? É uma coisa para a gente ficar pensando e refletindo, né, pessoal? E aí, a coisa mais importante, né? Quando eu falei para vocês no slide lá para trás, sobre aquela pergunta que eu faço quando os pacientes chegam no hospital, né? Por que você internou? Na verdade, o que está por trás disso é a constituição imaginária do paciente com o adoecimento. Então,
quais são os objetivos da psicologia, né? E por que é importante a enfermagem estudar psicologia? Porque a psicologia vai buscar compreender os fatores subjetivos. O que é subjetivos? É aquilo que eu falei no slide anterior, a subjetividade, né? Que estão relacionados com doença, a vivência do real e do imaginário da pessoa, e como a doença afeta o imaginário, e o significado existencial da pessoa e a percepção que tem de si mesma. Vocês entenderem o que eu estou querendo dizer? Eu vou dar um exemplo agora do Covid, né, que é uma coisa que nós estamos vivendo agora, nós estamos adaptando. Quando começou a divulgação sobre Covid, ninguém sabia nada. Aí o imaginário, nosso imaginário começou a atuar. O que é isso? E aí nós começamos a fantasiar teorias a respeito do Covid. E aí como é que foram surgindo essas teorias no nosso imaginário? Através das informações que eram divulgadas, principalmente através da mídia, que é o nosso maior divulgador de informações. Então, quando começaram os primeiros comentários a respeito do Covid, eu lembro que saiu uma reportagem lá para novembro, dezembro de 2019, falando que tinha um novo vírus na China, trazido pelos morcegos, e que ele paralisava o rim e matava a pessoa em questão de minutos, de horas, que era um vírus mortal. Isso foram as primeiras notícias que eu escutei, tô falando pessoalmente, escutei. E aí meu imaginário começou a agir. Vamos pensar, se é uma doença, um vírus que traz uma doença que mata em minutos e que paralisa o rim e que não tem escapatória, o Covid então está associado à morte. Então nosso imaginário, né, começou a criar uma expectativa de associar Covid e morte. E aí todo mundo entrou em pânico. Quem pegar Covid vai morrer. E aí, né, aí está a questão de fake news, de mensagem, de reportagens para captar plateia, né, que começou a divulgar dados contaminados e mortos, contaminados e mortos. Isso fortaleceu o nosso imaginário. Então, quer dizer que deu uma certeza para nós. O Covid mata. Todo mundo vai morrer de Covid, quem pegar Covid. E nós passamos a acreditar nisso. Então, a palavra Covid ficou associada com morte. Covid, morte. E nós passamos a acreditar. Então, veio a crença. E aí a gente passou a ver isso como real. O Covid mata. Todo mundo morre. Então, Covid é a mesma coisa que morte. Esse foi a relação entre nosso imaginário ao real, né, das informações que a gente recebeu e a crença que a gente passou a ter. No caso do Covid, né, a crença da morte assustou todas as pessoas. E até nas decisões a respeito de como combater, de como das medidas profiláticas para diminuir o avanço, né, da contaminação. Então, os governos começaram, se é vírus e se ele passa de uma pessoa para outra, qual a única forma de evitar a contaminação? Evitando o contágio, evitando o contato, porque a forma de contágio é o contato. Então veio uma sábia, né, decisão de todas as pessoas usarem máscaras, né, e de evitar o acúmulo de pessoas nos lugares fechados, né, e evitar o contato das pessoas. Porém, teve um efeito colateral aí, um efeito rebote. As pessoas se sentiram confinadas. Além de confinadas, elas perderam sua liberdade. Então, essa medida profilática, que foi essencial para combater
a expansão do vírus, né, ela também trouxe um efeito colateral de adoecimento mental. Então, as pessoas confinadas, privadas da sua liberdade, começaram a adoecer psiquicamente. Vários casos de crises de ansiedade, crises de pânico, pessoas, aumento das depressões, aumento de consumo de medicamentos psiquiátricos, insônias, agressividade, muitas brigas nas famílias. Aí as pessoas que estavam à frente das decisões, né, começaram a avaliar essa parte que estava acontecendo e tomaram outra decisão. Abriram, guardam um pouco desse confinamento para as pessoas poderem melhorar um pouco a saúde psíquica. Então liberaram, né? E aí tiveram a boa ideia de criar, principalmente aqui em Minas Gerais, eu não vou falar em outros lugares, porque essa ideia foi do governo de Minas Gerais, a criar o programa de ondas. Então eles liberam um pouco, controlam, e aí se aumenta de novo, eles recolhem novamente e vão monitorando isso aí. Qual que é a função disso? Deixar as pessoas melhorarem a saúde psíquica, mas com controle. A gente pode sair de casa, pode começar a voltar de uma certa forma à vida normal, mas com certa restrição, com controle. Tá certo? Ninguém sabe. É efetivo? Também ninguém sabe. Julgar se é ruim ou se é bom é quem não está lá que faz isso. Porque tomar uma decisão em relação ao que fazer com um conhecimento escasso, com uma coisa nova que está todo mundo enfrentando junto e que ninguém não tem, né, pesquisa efetiva sobre a forma de controle de combate, é muito fácil julgar. Mas estar lá e tomar decisões, né, é bem difícil. Então a gente tem que pensar bastante antes de julgar determinadas decisões, né, das pessoas que estão na frente disso, fazendo estudos, investigando, monitorando, controlando, porque é o que tem até agora de melhor opção. Mas aí voltando à questão do imaginário, então muitos dos comportamentos das pessoas em relação ao Covid, né, tem muito a ver com essa crença de que Covid é igual à morte. Eu não estou falando, gente, eu só estou dando um exemplo, né, da relação imaginário e real. Eu não estou falando que a gente não pode, não deve ter os cuidados. Tem que ter os cuidados, sim. Mas enquanto a gente acha que o Covid é igual à morte, qualquer coisa relacionada ao Covid leva à nossa finitude. E muitas pessoas não dão conta de lidar com isso. Aí elas adoecem psiquicamente. Tem uma estatística agora, recente, do aumento de número de crises de ansiedade que chegam ao pronto-socorro dos hospitais com sintomas de Covid. E, na verdade, quando o médico vai avaliar, é crise de ansiedade. O tal medo da pessoa está tão grande, né, que ela começa a ter os sintomas e não passa de crise de ansiedade. É disso que eu estou falando. Então, dentro da parte psíquica, né, o que o adoecer vai nos revelar? O extremo desamparo, que é o destino humano, né? Quando a gente adoece, nós temos uma fragilidade da condição humana. Então a morte, seja qualquer doença, a morte ela fica mais próxima, ela é iminente. E aí a gente vê, né, a nossa fragilidade de condição de ser vivo. A gente cresce, desenvolve, procria e morre. E tem muita gente que não dá conta disso, dessa fragilidade. E aí ela fica toda sintomática, né? E a doença às vezes agrava muito mais porque o sofrimento psíquico, baixa a imunidade e os agentes patológicos, né, conseguem, vamos dizer assim, ganhar espaço nesse corpo. Então a doença, ela é muito maior do que os sintomas físicos, porque ela tem um sofrimento psicológico e um sofrimento físico. E aí a questão de novo, né, da hospitalização.
A pessoa foi para o hospital, olha a crença, quem vai para o hospital é porque está muito ruim. Obriga a pessoa a repensar a sua realidade existencial. Por quê? Por causa dessa crença. Quem vai para o hospital está muito grave, corre o risco de morrer. Então, qual é a crença, qual é o imaginário da palavra hospital? Hospital é morte. Aí, só para a gente fazer uma brincadeira, né? O único setor de um hospital que ninguém pensa, que associa com a morte é a maternidade. Porque a maternidade é vida, está nascendo, né? E só essa parte da maternidade, só essa parte da maternidade que as pessoas não pensam que é a morte, mas qualquer outro setor. CTI, UTI, sala vermelha, né? A crença da morte, a sensação, né, da fragilidade da condição humana fica muito mais suscetível nesses setores. Às vezes a pessoa está bem grave numa clínica médica, a família não fica tão preocupada. Aí o médico chega e dá a notícia, olha, nós vamos descer para o CTI, nós vamos para o CTI, porque lá tem mais equipamento, tem mais recurso. Aí a família já considera, CTI é porque está muito grave, está morrendo. Não é assim, pessoal, que a gente pensa? Até mesmo pessoas da nossa família. Se falou, foi para o hospital, está bem grave. E foi para o CTI, está perto da morte. São as crenças, né? É onde trabalha o nosso imaginário. E por que disso? Vamos voltar lá. Todas as pessoas que iam para o hospital antigamente estavam muito graves e acabavam falecendo, né? Porque antigamente tinha muito pouco recurso, se comparado a hoje. Então, o adoecer vai nos revelar necessidades fisiológicas relacionadas com as demandas psicológicas. E aí tem uma coisa muito importante que a gente tem que considerar: a coisificação do cuidado. O que é a coisificação do cuidado? É considerar que o ser humano que está ali é menor do que o tratamento e menor do que as máquinas. Por exemplo, o uso de exames, de equipamentos. Às vezes, vamos pegar assim um senhorzinho, 95 anos, já está bem fraquinho, e aí a família ou a equipe médica, vamos entubar. Ele está tão fraquinho que aquela intubação ali não seria tão importante se ele ficasse em cuidados paliativos, que nós vamos estudar mais para frente também, e ele tivesse nos cuidados paliativos para finalizar a vida dele com humanidade, com humanização, com tranquilidade, com paz, próximo da família, né? E ainda bem que hoje a medicina está revendo isso. O cuidados paliativos está tomando uma proporção muito grande e é objeto de vários estudos, até tese de doutorado hoje. Ainda bem, né, gente? Mas essa coisificação do cuidado, né? Vamos pegar um bebezinho recém-nascido prematuro numa UTI, o tanto de aparelho, e aí a equipe vira e fala assim: mãe, você não pode ficar aqui. E aquela mãe vê aquele bebezinho ali cheio de aparelho e ela não pode, ela está vendo ele do vidro, ela não pode tocar, ela não pode alimentar. E aquele bebezinho fica ali, cheio de equipamentos, né? E o papel muito importante da enfermagem, que é a questão do acolhimento, do toque. Aí o bebê nasce, ele estava acostumado na barriga da mãe e fica num berçário cheio de aparelhos, com aquele barulhinho do monitor, né? O tempo todo. As luzes do berçário, os barulhos, as conversas, os movimentos. Tudo para ele ter como que fala? É um timbre, né? Um tom mais alto do que está externamente fora da estufa. E a enfermagem tem um papel importante demais, porque todas as vezes que uma criança, um bebezinho, não pode ficar com a mãe, a enfermagem deve assumir esse lugar do toque, do cuidado, do carinho, de conversar com essa criança. Dá uma diferença muito grande na melhora, viu, gente? Quando vocês tiverem oportunidade de fazer estágio, ou quando se vocês tiverem oportunidade de trabalhar, vocês lembrem disso que eu estou falando hoje.
Dá uma diferença, a criança tem reações sim, né? Mesmo ali muito pequenininha, prematuro de 6 meses, igual está nascendo hoje, né? Nessa codificação do cuidado, não há espaço para demandas subjetivas, né? Então é tanto aparelho, é tanta técnica, é tanta tecnologia. E se a pessoa estava com vontade de comer uma banana, e essa banana ia dar maior alegria para ela? Ou de escutar uma música lá dentro, internado no hospital? Ou de fazer uma chamada de vídeo para conversar com a família que tem muito tempo que não vê, né? Ou ver um vídeo da casa, do cachorro, dos passarinhos. Como é que é isso? Atender as demandas subjetivas diante de tanta intervenção técnica, mecânica, né, de aparelhos, de tecnologia. A ênfase no utilitarismo financeiro, no pragmatismo do cuidado, né? O pragmatismo do cuidado é aquela coisa mais triste que tem. Tem que ser assim, pronto, acabou. O protocolo é esse. Não pode abrir uma exceção dependendo da situação. Os cuidados paliativos têm muito disso, de quebras de protocolos, mas de acordo com toda a orientação técnica, né? Com autorização de médico, com todo um cuidado e uma ética. Não é simplesmente quebra de protocolo sem consequências e sem, né, e sem controle. O utilitarismo financeiro, né, questão de transferências, de verbas, de, vamos pensar em termos de SUS, né, a demora para os atendimentos, né, para consultas, para cirurgias. Rotinas e procedimentos robóticos, é aquilo que eu falei lá no slide para trás, levar a medicação e aplicar, pegar o braço do paciente e ligar um soro, sem a pessoa saber por que está acontecendo aquilo e o que é aquilo, né? E a principal, o paciente como passivo, como paciente mesmo, com aquele que tem que esperar. Esperar o quê? Os outros decidirem por ele, os outros fazerem por ele, os outros tocarem e tomarem conta do corpo dele. Vamos colocar no lugar de um paciente assim, quem já passou por uma hospitalização e a equipe de enfermagem, o médico simplesmente chegava lá, dava medicação, colocava soro, tirava soro, pega veia, perde veia, liga veia, hora do banho, acordar de madrugada para tomar remédio. E ali, na expectativa, fazer tudo que o outro, sempre esperando o outro fazer. É muito difícil, é muito angustiante e muito sofrido. A enfermidade e a subjetividade. O que é isso? Onde combina essas duas palavras, a enfermidade e subjetividade? Aonde que elas se encontram? Toda enfermidade é sempre ressignificada pela própria pessoa e uma experiência individual. Sabe aquele ditado? Pimenta no olho do outro não arde? É isso que significa o que eu falei agora. Ressignificada pela própria pessoa. É o imaginário da pessoa. Como ela vê aquela doença, o que ela acredita sobre aquela doença. Por que tem muitas pessoas que têm dificuldade até de falar a palavra câncer? Porque a palavra câncer está associada com morte. Elas falam aquela doença ruim, né? E é uma experiência individual. Cada um sente a doença de acordo com a sua própria história, com a sua forma de viver, com o que acredita, com as suas crenças, com as suas relações, com a sua experiência de vida. E aí, então, o que significa adoecer? Adoecer ele é individual para cada pessoa, né? É aquilo que ela é ressignificada, é uma experiência individual. E o adoecer faz a pessoa perder o sentido da utilidade, porque ela passa a ser dependente, ela deixa de ser produtiva, ela sai fora da rotina cotidiana dela, ela perde a fluidez do dia a dia dela e da família também. O que o capitalismo trouxe para a gente? Ele trouxe esse sentido
da produtividade e da utilidade. Então, quando somos dependentes, quando estamos doentes, quando dependemos que o outro cuide de nós, nós não somos mais produtivos e úteis, passa a doer muito. Porque aí a gente sai fora daquilo que é normal, da fluidez do dia a dia, trazida pelo capitalismo. Então a pessoa não aceita, né? Ela tá ali. Quantas pessoas, a gente mesmo, né? Se a gente fica doente de cama, fica muitos dias, a gente começa a ficar incomodado com as pessoas querendo cuidar da gente, trazer as coisas pra gente, nos servir, dar um banho, trocar às vezes, né, a fralda, fazer nossa higiene, colocar comida na boca, isso vai irritando. Aí a pessoa vai ficando agressiva, vai ficando mais nervosa, às vezes em sentimento depressivo, ela não quer mais viver, né? Isso tudo como consequência disso, né? De perder essa produtividade e essa utilidade. Então isso tem que ficar muito claro, eu queria que vocês guardassem isso para sempre na profissão de vocês. Toda doença é única para cada pessoa e é vivenciada de uma forma única por cada um. Eu, você, sua mãe, seus irmãos, marido, filhos, namorado, né? Podem ter a mesma doença, mas cada um vai significar ela da sua forma, de acordo com aquilo que acredita, de acordo com o seu imaginário e daquilo que tem como crença. Então, profissionais de enfermagem, negar isso, essa dor que a doença traz para cada um e a forma que dói para cada um, é negar a própria realidade da pessoa, é negar que aquela pessoa existe. E aí, né, eu coloquei essa figurinha aí bem proposital, né? O corpo alcança o que a mente acredita. Então, vamos fazer uma recapitulação. O modelo biomédico vai enfatizar o quê? Só as dimensões biológicas, né? E aí, alguns estudiosos, inspirados em teorias psicológicas e das psicossomáticas, depois eu vou mandar uma aula para vocês de psicossomática, propuseram que toda doença é fruto de um processo de somatização. O que é somatização? É converter o conflito intrapsíquico, aquilo no que eu acredito, os meus medos, as minhas angústias, minhas crenças, em sintomas físicos no corpo. O que seria isso? Essa transposição, essa conversão? Seria uma descarga de energia psíquica no corpo. Então, para explicar, quando, por exemplo, eu estou com muito medo, né, da vida, das coisas, do mundo, e eu começo a ter uma urticária, meu braço começa a empipocar de vermelhinho e a coçar, coçar, coçar. O que significa isso? Eu estou com uma urticária, a minha pele, que é o meu órgão de proteção externo contra o mundo, enfraqueceu as suas defesas. Por quê? O meu aparelho psíquico acredita que eu estou fraco, eu estou vulnerável diante do mundo. Então, a minha defesa do corpo, ela perde a sua eficácia. E os agentes patológicos externos começam a atacar e encontrar formas de entrar. E aí vem essa urticária, né? É só um exemplo, mas depois, quando eu der a aula de somatização, vocês vão entender melhor. Por isso que é importante, né, a gente compreender a doença como uma causa pluricausal e não só dentro do modelo biomédico, né, levando em conta só as dimensões biológicas. E aí, identidade e doença. Mas Miriam, o que tem a ver identidade e doença? O que é identidade? É quando a gente olha para nós, né? E aí as pessoas veem aquilo que nós somos, né? Olha essa figura aí que eu coloquei da moça olhando para ela no espelho. Retrata bem o exemplo do que é uma identidade. Então, como que forma a identidade? Através da nossa história de vida e a nossa imagem corporal, né? Como que nós nos vemos? É interessante, assim, para exemplificar,
no caso de pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica, cirurgia de redução do estômago. Muito importante a gente perguntar para eles assim, qual que é a sua expectativa depois que fizer a cirurgia? Aí eles imaginam esse corpo da moda, magrinho, sarado, né? E não conseguem perceber que o corpo vai ficar, né, cheio de pele sobrando, que depois vai passar por processos de plástica, vai ficar com cortes, com marcas, né? E aí depois vem transtornos psíquicos. Eu vou falar depois também disso mais para frente. A doença e a hospitalização podem gerar importantes modificações na identidade pessoal, ocasionando conflitos emocionais e crise de identidade. A hospitalização, eu quero dar uma aula para vocês sobre a hospitalização, né, com mais detalhes, né, mas a pessoa perde a identidade dela diante daquilo que eu falei lá para trás, né, e mais algumas coisas que eu vou falar mais em outra aula. Aí tá a referência, tá, gente, do material que eu usei. Eu queria agradecer, né, esse tempo que a gente vai passar junto aí. Nós não vamos ter oportunidade de nos encontrar, mas depois, se vocês quiserem gravar um videozinho, assim, só para apresentar, eu acho que eu ia ficar muito satisfeita e feliz, tá? Aí passei um exercício aí para vocês. Cada aula a gente vai fazer um exercício, viu? Para poder não ficar muito complicado para vocês. E aí eu queria que vocês apresentassem um trabalho para mim, né? Pode ser em dupla, se for possível, sobre a importância do cuidado humanizado pela equipe de enfermagem. Vocês devem fazer o trabalho e entregá-la na escola para mim, tá? Então até a próxima aula e um beijão para vocês.